Quero saudar e dar as boas-vindas aos nobres vereadores e vereadoras. Registro a presença dos servidores da Casa. Saúdo todos os munícipes que acompanham essa sessão de forma presencial e online. Uma boa noite a todos. Boa noite. Pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura nesse dia 2 de junho de 2025. Iniciando o expediente, convido o vereador Jorge para que proceda a leitura do texto bíblico. Sem cessar, agradeço a Deus por causa de vocês, em vista da graça de Deus que lhe foi concedida em Jesus Cristo. Pois em Jesus é que vocês receberam todas as riquezas, tanto da palavra quanto do conhecimento. Obrigado, vereador. Considerando a leitura prévia da ata da sessão pelos senhores vereadores, coloco em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Considerando a leitura prévia da ata da audiência pública das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025 pelos senhores vereadores, coloco em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Convido a primeira secretária, a vereadora Suzana, para que faça a leitura do expediente do dia. Ofício número 217/2025, resposta complementar ao requerimento 54/2025. Ofício número 208/2025, resposta complementar ao requerimento 29/2025. Ofício número 209/2025, substitutivo ao PL número 32. Ofícios número 210 e 211/2025, resposta aos requerimentos número 49 e 50/2025. Ofícios 212 e 213/2025, em resposta complementar. Da Câmara de Itajaí para a sessão solene que celebra os 165 anos de Itajaí. Da Promotora de Justiça titular da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Navegantes, ofício referente ao procedimento para providências. Ofício número 5/2025 do Controle Interno. Indicação número 130 do vereador Luiz Carlos Reicher. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito, por meio da secretaria competente, que seja realizada uma avaliação técnica das antigas instalações da Escola Municipal Arlindo Benvenuti Zimmermann, com o objetivo de decidir sobre a sua eventual reforma ou demolição. Indicação número 131 da vereadora Mike Reicher. Indica ao excelentíssimo prefeito que para que, por meio da secretaria competente, solicite formalmente à Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, a adoção das seguintes providências em nosso município: a ampliação da rede de distribuição de energia elétrica ou, alternativamente, a substituição do transformador atualmente instalado por outro de maior capacidade na localidade do Alto Máximo; a realização de poda emergencial de árvores que estejam em contato ou em proximidade crítica com a rede elétrica em todo o território municipal. Indicação número 132 da vereadora Mike Reicher. Indica ao excelentíssimo prefeito que, por meio da secretaria competente, seja realizada a substituição da tampa de bueiro localizada na entrada da rua José Lenoir, no bairro Alto Máximo, neste município. Indicação número 133 do vereador Robson Resch. Que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que, por meio da Secretaria de Obra e Serviços Públicos, seja realizada com urgência a manutenção da rua Genésio Machado, com patrulhamento e macadamização, garantindo assim melhores condições de trafegabilidade. Indicação número 134 do vereador Robson Resch. Através da Secretaria de Obras e do setor competente, seja incluída no cronograma de manutenções asfálticas a Rua Braço da Onça, tendo em vista que a referida via apresenta pontos com problemas na pavimentação, com buracos e desgaste que comprometem a trafegabilidade e a segurança dos usuários.
Projeto de Lei Ordinário número 32, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura de Luiz Alves e de outras providências. Projeto de Redação Final número 24, Projeto de Redação Final ao PL 2/2025. Requerimento 66 do vereador Felipe Braz Luciano. O vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições no regimento interno desta Casa Legislativa requer à mesa diretora, após ouvida a plenário, a concessão da suspensão dos prazos regimentais previsto para a tramitação do projeto de lei número 32/2025, considerando a relevância e a urgência da matéria. A dispensa do interstício de redação final nos termos do regimento interno, permitindo que a referida proposição seja encaminhada diretamente à sanção do chefe do Poder Executivo, após sua aprovação em plenário. Requerimento número 67 do vereador Carlos Roberto da Luz. O vereador que presente subscreve do regimento interno desta Casa requer à mesa diretora que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito para que, por meio da secretaria competente, preste as seguintes informações formais e detalhadas, no prazo legal, sobre a utilização dos recursos provenientes das multas de trânsito, arrecadados e destinados ao município nos termos do convênio número 028 DETRAN. Qual o montante arrecadado por exercício financeiro desde a vigência do convênio número 28/2022, referente às multas de trânsito aplicadas em geral, com o respectivo percentual de 40%, e as multas oriundas de fiscalização eletrônica, com o respectivo percentual de 80%. Qual o saldo atual das contas específicas destinadas a esses recursos, indicando os valores disponíveis e vinculados a cada finalidade? Quais foram as destinações e aplicações realizadas com os recursos provenientes das multas de trânsito, discriminadas por exercício e por tipo de despesa, especialmente investimentos em sinalização viária, ações de engenharia de tráfego e campo, programas de educação para o trânsito, policiamento e fiscalização de trânsito, aquisição ou manutenção de equipamentos, indicar detalhadamente quais medidas de controle interno são adotadas para assegurar que os recursos arrecadados sejam aplicados exclusivamente conforme determina o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro e a cláusula 9ª do convênio. O município realiza publicações periódicas dos relatórios financeiros sobre a arrecadação e destinação dos recursos, conforme previsto na cláusula 8ª, item P do convênio. Em caso afirmativo, indicar onde esses relatórios podem ser acessados, qual a periodicidade e a forma de prestação de contas encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, conforme a obrigação pactuada no convênio. Requerimento número 68 do vereador Ney. Nos termos do regimento desta Casa, após ouvido plenário, que seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito presente requerimento solicitando a elaboração de projeto técnico para a construção de uma ponte de concreto na rua Fredolino Eger, localizada no bairro Baixo Canoas, município de Luiz Alves. A justificativa: a atual ponte existente encontra-se em estado precário, comprometendo a segurança e a mobilidade dos moradores da região. A rua Fredolino Eger é uma via essencial para a comunidade local, beneficiando diretamente mais de 15 famílias, o que representa aproximadamente 125 pessoas que utilizam a via diariamente para deslocamentos essenciais. Além disso, a referida rua é uma importante ligação entre os bairros Canoas e Rio Novo, sendo um eixo de circulação estratégico do município. Também se destaca como rota de escoamento da produção agrícola da região, especialmente de bananas e palmeiras. Estima-se que diariamente são transportadas, em média, 3 cargas de bananas e outras de palmeiras por meio dessa via, fortalecendo a economia local. Um dos produtores da localidade possui cerca de 150 mil pés de banana e é diretamente afetado pelas condições inadequadas da ponte.
Cabe ressaltar ainda que o transporte escolar utiliza essa rota e o caminhão de coleta de lixo tem se recusado a transitar nesse local, dada a precariedade da estrutura atual, comprometendo o serviço prestado às famílias residentes. Diante da relevância social e econômica da obra, solicitamos ao Poder Executivo a elaboração do projeto técnico, para que possamos buscar, por meio de emendas parlamentares ou convênios com outras esferas do governo, os recursos necessários à execução da obra. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Senhor presidente, gostaria de pedir vista ao parecer da CCJ ao projeto 19. Ok. Destinos. Moção 3/2025. Projeto de lei complementar número 6/2025. Projeto de lei 31, 33, 34 e 35. E projeto de redação final ao PL 2/2025. Requerimento 66, 67 e 68. Ordem do dia para discussão e votação. Indicações, Secretaria da Casa para providências de praxe, ofício e demais documentos ao arquivo da Casa à disposição dos senhores vereadores. Nesse momento, a palavra está livre sobre o expediente do dia. Concedo a palavra ao vereador Felipe. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores presentes, aos funcionários da Casa, quem nos assiste de forma remota, de maneira especial aos que vieram nos acompanhar de forma presencial, apesar do frio, né? Principalmente a gente percebe o pessoal que vem aqui em apoio ao projeto número 32, né? Que vem defender a cultura do nosso município de forma geral. Hoje eu tenho só um requerimento pedindo a dispensa do exercício de redação final para que a gente possa dar celeridade, né, ao andamento desse projeto e a gente possa, daqui, a partir de hoje, se os demais vereadores votarem a favor, a gente já poder pedir ao Executivo para que sancione a lei, né, ainda durante essa semana. Só gostaria também de fazer uma fala breve, né, eu, enquanto também fora da Câmara de Vereadores, a gente se apresenta, tem uma banda e canta, a gente sabe que música também envolve cultura. Não sou um especialista em leituras, mas admiro muito pessoas que leem. Quem trouxe bastante essa fala para mim aqui foi a Marili, enquanto trabalhava aqui na Câmara. Sempre admirei muito a questão dela buscar muita leitura e o conhecimento. E a gente percebe, né, que quem busca esses caminhos acaba tendo um pouco mais de tranquilidade e realmente consegue adquirir bastante conhecimento fora do que a gente vê muito em telas de celular, embora hoje também livros digitais e tudo mais, né? Mas essa coisa do cotidiano, do dia a dia, de passar o tempo, é algo que acaba não somando muito para a nossa vida e nem a gente consegue também estar passando algo de fundamental e importante e suficiente para outras pessoas. Mas um bom livro, uma boa leitura, a gente percebe que se leva, que o conhecimento é a única coisa que não consegue se roubar, né, de um ser humano. Então a gente, eu em nome sim da Câmara, falando como vereador, mas falando também como músico, né, agradeço. A gente percebe a união, né, embora não é um volume muito expressivo, porém é raro ter alguém aqui na Câmara de Vereadores. A gente percebe quando vem aqui falar de números, daí geralmente enche um pouco mais a Câmara. Mas hoje ninguém está falando de números, né, nem de salários, e vocês estão aí. Então isso quer dizer que é um pouco, está indo muito além da questão de só financeira. Então eu parabenizo a todos vocês, ao pessoal que está envolvido na formação desse conselho, desse projeto, e podem contar também comigo com o meu apoio como vereador, como músico também, não profissional, mas a gente gosta do que faz também. Só também aqui bem brevemente, queria também reforçar, tem uns pedidos dos vereadores aqui, tem a Mike colocou na Mike a indicação 132, a gente conversou, né, que já tinha sido cobrada sobre aquela manutenção lá no máximo de uma tampa de bueiro, também vieram me cobrar, então acredito que realmente Mike está tendo necessidade, né, se estão cobrando mais vereadores. A questão também ali do Robson, você comentou da rua Genésio Machado, só para um comentário aqui, também fui procurado, então acredito que também deve estar bem crítica a situação, né? Quando
chama mais vereadores, a gente pensa que já não é uma coisa tão supérflua assim, né? Também, só aqui para finalizar, o vereador Ney também fez um requerimento, Ney, do número 68, né, da rua Fridolino Weger, sobre aquela ponte. Eu não sei, talvez tenha do teu conhecimento também, o executivo, a gente estava até junto, foi levado vários ofícios, a Bruna também elaborou, a gente entregou lá para vários deputados, o Caboclo também entregou, não só essa, fizeram uma listagem, não quero te mentir, cara, mas acho que é mais de 30 pontes e galerias e tudo mais, que eles fizeram um estudo, né, para tentar conseguir ali, parece que ia liberar algum programa do governo e tal. Então é importante demais esse teu pedido aqui, só queria só reforçar mesmo, assim, a gente, até há poucos dias eu falei com o Milton, parece que estava pré-programado para fazer a manutenção dela de madeira, enquanto, né, talvez leve mais um ano para poder vir de concreto, se for conseguido, né, e do jeito que está lá não dá para ficar. Então é importante o pedido, também foi cobrado, a gente também já cobrou, né, mas é bacana que, pelo jeito, está todo mundo andando aqui, puxando pelo mesmo sentido, né, na mesma ordem, ali, com certeza, mais do que o vereador cobrando, a importância do pedido fica maior e com mais peso. Então, sem demais, senhor presidente, agradeço pela concessão da palavra e estou totalmente favorável aos demais projetos e indicações da casa. Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador da Luz. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, eu quero cumprimentar todos os pares desta casa, desta mesa, cumprimentar os servidores, as pessoas já nomeadas aqui que nos assistem de forma presencial e a que nos assiste de forma remota. Fiz uma indicação 67, eu acho que a gente vai aguardar o retorno do Executivo, onde a gente tem conhecimentos, né, que a gente trabalhou muito tempo na Polícia Militar, a gente sabe de onde que é para parar esse dinheiro que é arrecadado das multas, né? Ou seja, ele tem várias formas de ser empenhado, e uma delas é em reformas de placas, pinturas de faixa de pedestre e mais outras variedades. Então a gente vai aguardar o retorno aí, a gente espera que esse dinheiro está sendo bem empenhado, é o papel nosso, é fiscalizar onde é que está indo o dinheiro público, né? Esse é um dinheiro público e nos cabe a nós fiscalizar. E pedir também apoio aos amigos aí da moção 03, né? Onde a gente está aí fazendo uma homenagem ao senhor Pareçalini. A gente espera o apoio de todos aí, que vale a pena ser homenageado pelo que ele foi pela sociedade luisalvense, né? E também queria falar da indicação 131 da vereadora Mike. A gente teve um problema, estamos com um problema muito sério lá na localidade de Mastro. Não é só na localidade do Mastro, a gente sabe que outras localidades aí, né, que está acontecendo esses mesmos problemas. Essa semana na localidade do Mastro foi de março, de segunda a sexta ficamos sem energia, todo dia ligando para a Celeste, e até eu tive a ousadia de dar uma ligada lá e os caras simplesmente, então a vereadora aí, né, mas eles disseram, infelizmente vocês têm que pegar a comunidade, fazer queixas, vocês têm que protocolar, e dependendo do número de queixas, aí a Celeste vai analisar para fazer a troca do transformador, né? Hoje nós temos um transformador lá de 15 e precisamos de um de 30. Temos que tentar resolver esse problema da comunidade. Até a comunidade veio para cima da gente. A gente, como vereador, representante da comunidade, só que às vezes não é nós que fizemos, né? Se fosse nós que fizemos, ia lá e prontamente estaria trocado. E sobre o projeto 06, senhor presidente, eu vou me abster do voto. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Concedo a palavra à vereadora Maia. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, eu cumprimento os demais vereadores, cumprimento as servidoras da casa, quem veio nos assistir de forma presencial e também de forma remota. Entrei então com a indicação número 131, e até o vereador da Luz já deu um parecer também, até a gente estava conversando antes da sessão, que realmente lá na nossa localidade a gente teve muito problema semana passada, todo dia faltando energia, oscilação de energia,
E é uma coisa que eu sei que a gente já vem cobrando há tempo, não somente no Máximo, né? A gente conversou com mais pessoas e também aconteceu em outras localidades. Não é tão fácil a situação com relação à Celesc, né? Então, assim, a gente está tentando, de alguma forma, tentar buscar uma solução para esses problemas, né? Então, lá realmente precisa ser feita essa troca desse transformador por um mais forte. Tem a questão das podas também, é muita árvore, né, galho encostando na fiação. Então, semana passada, com aquele vento que teve, também prejudicou bastante. Então, solicito, assim, o Poder Executivo também conseguir estar dando né, sei lá, pressionar a Celesc, com ofício, enfim, ver um modo que dá para a gente tentar solucionar esses problemas, porque não dá para a gente ficar perdendo até às vezes desde eletrodoméstico, né, e o incômodo, as empresas, lá no Máximo tem bastante facção, acaba perdendo serviço e isso atrapalha bastante. Então, entrei com essa indicação também, já conversei com outros vereadores que também tiveram problemas em outros bairros também. Então, assim, para dizer, pessoal, que a gente está tentando, a gente está indo atrás, está tentando procurar resposta com relação a esse problema relacionado à Celesc, né? Não vem de agora, mas, infelizmente, temos que tentar achar uma solução. Também entrei com a indicação número 132, que até o vereador Felipe citou, né, com relação à rua José Lenoir, lá no Máximo. Ali, não sei se foi um carro, o que foi, acabou quebrando a tampa desse bueiro e ficou, né, está aberto, e é bem onde as crianças esperam a Tupic, a Splinter, lá para estar indo para a escola. Então, ali é uma rua que tem bastante criança e é bem ali próximo a esse bueiro que elas esperam. E a saída da rua também, os carros, que faz sentido para a direita, sentido para a Vila do Salto, acaba passando muito próximo ali. Então, antes que aconteça algum acidente, alguma coisa, solicito à Secretaria de Obras, quanto antes, se possível, está colocando uma nova tampa nesse bueiro lá, né? E, no demais, sou favorável aos projetos e solicitações, e seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Você dá a palavra, vereador Robson. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, cumprimento os servidores da casa, todos que nos acompanham de forma remota e presencial. Eu trouxe duas indicações, a indicação 134, referente à melhoria para incluir, quando for feita as manutenções asfálticas no município, para incluir. São poucos pontos que tem ali na rua no Braço da Onça, mas é uma rua que dá acesso à nossa gruta da Nossa Senhora Imaculada Conceição, que é a nossa padroeira do município, e é um ponto turístico também, né, cultural da nossa cidade. Então acho que tem que tentar manter pelo menos, principalmente essas áreas ali, com acesso bom para facilitar o nosso turismo também e fomentar esse lado da nossa cidade. Outra indicação, a indicação 133, na rua Genésio Machado, inclusive o vereador Felipe também disse que já foi procurado. Então lá foi pedido para dar uma patrolada, e alguns pontos lá que sempre acontece de dar mais buraco, mais manutenção, pelo menos nesses pontos ali colocar um pouco de macadame, né? E sobre o projeto de lei também, o projeto de lei número 32, 2025, que queria o Conselho Municipal de Turismo e Cultura, também sou totalmente favorável, acredito que a gente tem que estar sempre buscando fomentar e valorizar a nossa cultura, nosso turismo também, sobre a ponte que o vereador Ney também comentou ali, com certeza aquela ponte lá está bem precária, já passei lá algumas vezes lá há pouco tempo, com certeza tem meu apoio também para estar fazendo um projeto, uma melhoria, como o vereador Felipe comentou, que já tem ali em mente de estar fazendo essa melhoria, nem que for de madeira a princípio, né? Mas tem que buscar e todo mundo se unir e ir atrás para tentar melhorar sempre, né? Referente à parte da energia, da Celeste, que a vereadora Mike falou, o vereador da Luz também,
Eu acho que a gente tem que tentar incentivar realmente, como o vereador da Luz falou, quando acontece esse tipo de problema, todo mundo ligar e reclamar. Porque se só um ou dois ligar, a Celeste não vai lá resolver o problema de um ou dois. Eles vão resolver o problema quando tiver bastante reclamação mesmo. Isso daí é fato, não adianta o vereador da Luz, ou o vereador Mike, ou eu, ou qualquer um lá que não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Conselho a palavra, vereadora Suzana. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores e servidores da casa, todos que estão aqui nos assistindo e assistindo de forma remota. Mike, em relação à sua indicação ali, concordo com você, até já comentei antes da sessão com o da Luz, contigo, né? Que na Garuva também tinha esse problema de falta de energia todos os dias, dava um vento, acabava a energia. A árvore batia nos fios, acabava a energia. Aí o que nós fizemos, os moradores? Foi a indicação da Celeste, ligar, todo mundo protocolar, aí eles acabam vindo e arrumando, solucionando o problema. Lá foi solucionado, eles vieram, mas todos os moradores protocolaram, a gente tinha um grupo do bairro, colocamos no grupo, foi resolvido o problema. Talvez esse seja um caminho para ajudar, né? A protocolar lá na Celeste e solicitar melhorias. Em relação ao PL 32, também sou favorável, ao Conselho da Cultura, como eu já falei na sessão passada, ir à frente, criar uma fundação cultural no nosso município, que a gente pode conseguir muitos recursos para a cultura do nosso município. Quero parabenizar vocês que estão à frente, Alain, né, pela iniciativa. Então, se precisar de alguma ajuda, pode contar comigo, certo? Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Conselho a palavra, vereador João Sidney. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Quero cumprimentar quem está assistindo aqui presencial e quem está nos assistindo por forma remota. Sobre a indicação do Rob ali, das melhorias dos buracos aí na Onça e mais localidade, é uma demanda que a gente já vem cobrando do executivo, junto que também tem lá no Canoas. Se nós falamos de buraco, é a metade do Luiz Alves, né? Então, eu também estou cobrando bastante, mas a resposta que conversa com o senhor Milton, estou esperando uma compra de asfalto quente para estar resolvendo essa situação. Então, os moradores estão cobrando bastante, né? A gente está tentando ali explicar da melhor forma possível, né? Eu torço que logo seja adquirido esse asfalto quente para estar resolvendo as demandas, não só ali na Onça, mas eu acho que várias localidades do município. Sobre lá também, os machados lá realmente, né, precisa de uma melhoria, então não tem o que questionar, né? A gente sabe que os moradores procuram, eles também tinham ligado ali pedindo, então é uma demanda que a gente tem que sempre estar correndo atrás, e como os demais vereadores aí comentaram, se fosse bom isso da luz dependesse só de nós, Deus o livre, a gente queria fazer o mundo e o fundo para estar ajudando o cidadão que nos procura. Sobre a lei ordinária 32 também sou totalmente favorável. Peço, senhor presidente, que peço vistas do projeto de lei ordinária 33 para liberar um pagamento que eu quero entender melhor. Estou esperando ali, vendo uns assuntos, que autoriza o Poder Executivo pagar um recurso, um dinheiro que ficou da gestão anterior ali. Eu quero entender, ver certinho aonde foi aplicado esse dinheiro, averiguar certo antes que a gente libere um valor que a gente não sabe. Hoje eu não sei onde é que foi aplicado certo. Vi ali um valor não muito grande, mas é um valor de 687 mil e outro de 2.600 e pouco. Só que antes de liberar, a gente tem que entender aonde foi esse dinheiro, como foi, o porquê que ficou para essa gestão pagar.
Então, é complicado a gente estar vendo... Então, 600 reais? E não, 2.000, aqui é o outro, 2.669 e 687 reais de um. São dois? Não, eu falei do outro. Mas enfim, vocês entenderam? Ficou da gestão anterior para pagar, a gente tem que estar averiguando, que eu acho que não poderia ter ficado nada para essa gestão. Independente se fosse R$1, não poderia. Sobre isso aí, e daí sobre a ponte, gostaria que a Bruna botasse ali as imagens, mas todos os vereadores aqui sabem a situação daquela ponte. Então, como todos podem ver ali, né? Bruna, só bota um videozinho ali para ver a realidade da ponte. Como o senhor Felipe falou, a dona Mike, o seu Robin já passa por ali, sabe? E aí passa ônibus escolares, passa caminhões pesados, né? Então é um lugar que eu acho que tinha que dar uma atenção para estar resolvendo. Todo mundo pode olhar ali, as madeiras estão bem precárias. E é onde eu peço, através também do governo, que dê uma atenção. Fico muito contente que fizeram um levantamento, Felipe, de todas as pontes, bueiro, tal. Já que vocês têm esse relatório em mão, eu como vereador e também faço parte hoje do governo do PL, junto, que tem um governador, é por isso que eu estou fazendo esse pedido desse projeto, porque a gente quer correr atrás, a gente sabe que ali não é a única ponte de madeira que está precisando, mas a gente quer correr atrás junto com o governo, como o próprio senhor Felipe mencionou ali, tem um projeto junto com a Defesa Civil, outros ali, para estar melhorando essas demandas. E a gente podemos estar correndo atrás e ajudando a gestão do atual governo, está resolvendo os vários fatores dentro do município. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador Jorge. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os citados aqui nesta casa já. Quem nos assiste de forma remota também uma boa noite. Gostaria de começar, senhor presidente, falando de um ofício, resposta de requerimento meu, onde veio lá da Secretaria de Esportes. Um requerimento que eu fiz solicitando informações do repasse, onde era feito para as escolinhas o valor através do FIA, né? Eles responderam aqui, até fiquei contente com a resposta. A primeira pergunta era a possibilidade de um novo repasse pelo Fundo da Infância. Eles explicaram que o edital ele comporta para 3 anos e a partir do 3º ano já não pode mais fazer por esse edital. E que a Secretaria está tomando as providências, assim como a vereadora já tinha trazido também algumas informações, que no mês de junho vai abrir um edital de R$100 mil, então, para repassar as escolinhas. Fico contente por essa resposta. Vou levar isso aos dirigentes dos clubes, eles estão aguardando, né? Tem escolinha que dependia e depende ainda muito desse repasse para se manter. Então, fico feliz pelo recurso que vai ser aplicado nas escolinhas e agradeço a resposta da Secretaria Municipal de Esportes. Ao projeto 32, que vai à votação nessa casa, a gente já comentou na semana passada, também totalmente favorável, mas importantíssimo para o nosso município, né, a cultura, então a gente com certeza vai de encontro a esse projeto. Gostaria de falar também um pouquinho a respeito do PL6, que também vai à votação hoje. O PL6, ele cria um cargo de assessoria
de habitação, lá na assistência social. O projeto veio, a gente analisou, discutimos bastante, ficou até bastante tempo nessa casa, a gente pôde discutir várias vezes, o procurador do município teve hoje aqui ainda, a gente ainda conseguiu discutir mais um pouco. Ele trouxe até um parecer que está aqui comigo, a respeito de alguns sistemas e algumas coisas que precisam ser alimentadas, na qual esse cargo, a pessoa que ficará no cargo terá essa responsabilidade. Eu questionei muito a situação de ser um critério de contratação, ser uma pessoa graduada nessa área. Não houve muito acato, né, tanto aqui de nós, vereadores, quanto do município. O projeto permaneceu da mesma forma, com esse critério. A gente até pesquisou em outros lugares, também não havia esse entendimento, o que me chama a atenção, porque a gente vê que é um cargo importantíssimo, a gente está falando de habitação, e eu acredito que uma pessoa especializada nessa área com certeza facilitaria os trabalhos lá na assistência social. Pensando no cargo, a gente tem um programa criado pelo Jorginho Melo no estado de Santa Catarina, Casa Catarina, hoje é esse programa conhecido. Pensando nesse cargo, meu voto vai ser a favor. Eu vejo que nosso município tem muitas famílias que vieram de outros lugares e dependem muito de uma moradia, e até o aluguel do nosso município não estão conseguindo encontrar mais. Vou ficar extremamente feliz se realmente a pessoa que assumir esse cargo, e pode ter certeza que a gente vai fiscalizar, estive conversando com os outros vereadores, a gente sabe que não vai ser um cargo tão simples e que a gente quer que obtenha resultado também, que a gente está criando mais um cargo lá na assistência social. Então a gente quer que esse cargo realmente seja produtivo. E a gente tem aqui vários sistemas, aqui apontado pelo próprio procurador do município, vindo lá da Secretaria de Assistência, hoje a secretária presente aqui, e com certeza a gente quer ver produção nesse cargo. Então, por esse motivo, pela importância do cargo, né, o meu voto vai ser favorável. Claro que a cobrança vai vir da mesma forma que a gente aprova o cargo. Já tem uma pessoa, para deixar já bem claro, que a gente até fez uma denúncia a respeito disso também, que trabalha lá na assistência social, mas ela está lotada lá na Secretaria de Turismo. Então, na verdade, ela está em desvio de função. A gente fez essa denúncia também ao MP. E para se regularizar isso também, acredito que veio esse projeto de encontro, a gente quer realmente que a casa ande e que lá na assistência a gente consiga atender várias famílias. Não acredito muito no governo federal, a gente sabe da forma que está caminhando o governo federal, mas a gente tem um programa muito bom pelo governo estadual, e que ali a gente tem até vereadores da bancada aqui, em que a gente pode correr atrás junto e trazer para o nosso estado aqui e para o nosso município mais moradia também. Senhor presidente, é isso. Obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Nesse momento, concedo a palavra ao vereador Lui. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, o público em geral que nos está assistindo aqui de forma alemã. Hoje estou entrando com a minha indicação 130 sobre a escolinha do Máximo, lá, a antiga escola. Ela está muito precária, já entrei até a Mike, já entrou por requerimento também para ver se vamos derrubar ela para fazer outras coisas lá, porque na verdade é como se diz, uma procriação de caramujo lá, porque nunca vi tanto caramujo igual lá naquela escolinha lá, para se criar lá. E só o que já gastei de veneno lá para matar caramujo, já não está no gibi. Aí eu peço ao prefeito para tomar uma providência lá, para ver se consegue derrubar essa escolinha lá, e já que a Mike disse que agora é do município, né, não é mais do estado, a gente vai ver o que dá para fazer aí. E os demais projetos sou favorável também, quero ver que Luiz Alves cresça, diz outro, e a gente vai ser favorável para isso. Só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Nesse momento também quero fazer uso da palavra. Queria primeiro aqui parabenizar mais uma vez ao Alan
desculpe, esqueci seu nome, aqui pelo projeto que foi aprovado, agora está na redação final. Já falamos aqui na outra sessão que vocês precisarem, que a cultura precisar, a Câmara está à disposição de vocês também, e é um prazer estar podendo ajudar dessa forma. Então a gente vem, após vocês conseguirem deixar o conselho, deixar tudo em ordem, a gente vem com discussões, já tem propostas para vocês também. Isso é importante, esse debate é importante para o município, para a cultura, enfim. Então, nos colocamos à disposição de vocês e os meus parabéns também pelo empenho, que a gente sabe que não é fácil fazer, não é uma brincadeira, né? É muita responsabilidade. Então, ficamos à disposição de vocês. Vereador Ney, até eu queria comentar sobre a ponte ali, é algo que realmente quem conhece a realidade, a comunidade ali, sabe o perigo que é aquilo. Inclusive ela está com viga rachada, enfim, tem várias situações bem complicadas. Passa caminhão de banana com muito peso, tem outra saída para o outro lado, porém é muito mais longe, mais perigoso também. Então, com certeza é algo que tem que se procurar, tem que correr atrás. A gente sabe a necessidade, inclusive a arrecadação desse produtor que tem ali para o município é muito grande. Então, não existe desculpas por que não fazer, né? Então, com certeza é uma causa muito boa para se lutar e importantíssima, até por questão de segurança. A gente está falando da vida das pessoas, né? Não é só o produtor, mas tem muita gente que mora ali também. Então, tem o nosso apoio aqui também. Isso, ônibus, enfim. Existem muitas famílias ali, eu não sei o número certo, mas cresceu muito aquela área, então precisa muito mesmo. Queria me ater um pouquinho também sobre o PL 6, né? Esse projeto tão polêmico que já rodou aqui nessa casa, né? Ele altera a Lei Complementar número 6, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Luiz Alves. Não falar, vereador Jorge, que é contra ou a favor da habitação, né? É algo que a gente já vinha pedindo aqui. A gente está vendo muita mudança de cargo, criação, aumentos de salário, enfim. A gente está pedindo há bastante tempo, desde o começo do ano, então, uma reforma administrativa, uma reforma geral. Não adianta, meu ponto de vista, criar ou aumentar alguns e deixar outros servidores para trás. A gente vem aí sofrendo bastante, não é de hoje, não adianta eu falar que é de hoje, que eu sei que não é, porém, tem os braçais, tem atendente de creche, a gente tem o segundo professor, agente educacional, todos eles, cozinheiras, zeladoras, com salário pequenininho. E eu sei que a proposta da atual gestão era dar um salário melhor para essas pessoas também. Mas, infelizmente, o que a gente vê, eu já falei aqui, vou falar de novo, essa questão de muito para alguns e pouco para muitos. É o que está acontecendo. Com certeza, não vou chegar a votar, a gente não deve chegar em minha votação. Porém, eu já tinha me declarado contra essa criação desse cargo, não preciso esconder isso de ninguém, inclusive porque ele está sendo ocupado, não está sendo ocupado não, porque não existe, né? Mas o servidor que está lá está de forma irregular, a gente sabe disso, tem a denúncia. Já falei outra vez aqui, eu não vou ajudar a dar cabide de emprego para o PT, não é meu perfil, todo mundo sabe a minha posição política, não preciso esconder de ninguém. Então, é dessa forma que eu me manifesto. Não chega em minha votação, mas se eu precisasse votar, eu votaria contra. Então, só deixando bem claro sobre esse cargo. Lembrando que eles são duas votações, né? Então, os vereadores que votarem hoje, analisem bem para a próxima também. E minha manifestação seria isso, nesse momento também. Não havendo mais manifestações, daremos início às votações conforme a ordem do dia, obedecidas à ordem prevista no artigo 52 do regimento interno desta Casa. Primeiramente, coloco em votação... Senhor presidente, pela ordem, aí peço vista no projeto, no PL, na lei ordinária 33 e 34. Está ok? Isso, coloco em discussão o pedido de vista do parecer...
do parecer da CCJ ao PL 19/2025, pedido feito pela vereadora Mike. Coloque em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Pedido de vistas ao parecer da CCJ ao PL 19/2025, aprovado por unanimidade. Coloque em votação o pedido de vistas do vereador Ney ao PL 33. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Pedido de vistas ao PL 33, aprovado por unanimidade. Coloque em votação o pedido de vistas ao PL 34. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Pedido de vistas ao PL 34, aprovado por unanimidade. Coloque em discussão a moção 3/2025 de autoria do vereador da Luz. Não havendo manifestações, coloque em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Moção 3/2025, aprovado por unanimidade. Coloque em discussão projeto de lei, primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número 6/2025 de autoria do Executivo. Não havendo manifestações, coloque em votação. Os vereadores que são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Senhor presidente, já falei anteriormente, estou me abstendo do voto, até porque como existe uma denúncia feita por esta casa sobre o referido à pessoa que irá assumir, então eu estou me abstendo do voto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Projeto de lei complementar número 6/2025, aprovado recebendo a maioria dos votos, com pedido de vistas do vereador da Luz, aprovado em primeira votação. Abstenção, desculpa. Aprovado então na primeira votação. Coloque em discussão o projeto de lei número 31/2025 de autoria do Executivo. Não havendo manifestações, coloque em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Projeto de lei 31/2025, aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto de lei número 35/2025 de autoria do Executivo. Não havendo manifestações, em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Projeto de lei 35/2025, aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto de redação final PL 2/2025 de autoria do Executivo. Não havendo manifestações, em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Projeto de redação final PL 2/2025, aprovado por unanimidade. Então, o projeto 35 é de autoria do vereador Ney, aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o requerimento 66 de autoria do vereador Felipe. Não havendo manifestações, em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Requerimento 66, aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o requerimento 67 de autoria do vereador da Luz. Não havendo manifestações, em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Requerimento 67, aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o requerimento 68 de autoria do vereador João Sidney. Não havendo manifestações, em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Requerimento 68, aprovado por unanimidade. Com a aprovação do requerimento 66 do vereador da Luz, coloque em discussão o PL 32/2025, de autoria do Executivo. Requerimento 66 do vereador Felipe, coloca em discussão, edição final PL 32/2025, do Poder Executivo.
Não havendo manifestações e votações, os vereadores que são a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. PL 32/2025, aprovado por unanimidade. Na sequência, coloco em discussão a redação final ao PL 32/2025 de autoria do Executivo. Não havendo manifestação e votação, os vereadores que são a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Redação final ao PL 32/2025, aprovado por unanimidade. Encerradas as votações, a palavra está livre sobre explicações pessoais. Concedo a palavra ao vereador Felipe. Boa noite novamente, senhor presidente. Só gostaria de comunicar aqui a todo o município de Luiz Alves, deixar registrado nessa casa aqui, 2 recursos de emenda que foi destinado aqui para o município de Luiz Alves, provavelmente vai ser pago ainda esse ano, em forma de emenda individual, né, através do deputado federal Carlos Chorini, que hoje, claro, está ocupando a Secretaria de Agricultura do Estado, né. Então, é um valor de R$500 mil que está vindo para a pavimentação urbana no município, e também uma outra emenda individual também, que vem para a saúde, pelo PAB, tá? E vem também para poder piso da atenção primária de saúde, né? Um custeio da rede municipal também, através do deputado federal Carlos Chorini, que hoje ocupa o cargo de secretário de Agricultura do Estado. Também recebi hoje, por coincidência ou não, um comunicado da senadora, direto do contato da senadora, um valor também de R$200 mil que vai ser pago ao município para assistência social também. Então, a gente agradece, né, em nome aqui do nosso município, da nossa bancada também do MDB, por esses recursos aí que vão com certeza fazer diferença para que possamos entregar algo de melhor para o nosso município, para os nossos munícipes, e que a gente consiga realmente ir devagarzinho atendendo os anseios da população que carece de alguma melhoria ou de alguma benfeitoria. Seria isso, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador da Luz. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Primeiramente, queria agradecer aos nobres pares da mesa aí pela votação da moção 03 e também fazer um agradecimento aí à Secretaria de Obras aí, na pessoa do Milton Gueda aí, onde a gente fez protocolou um pedido de que pudesse ser colocado lâmpadas nas comunidades, e ele prontamente está atendendo, aí já fez algumas comunidades, semana passada fez o máximo, então a gente não poderia deixar de agradecer, e apesar que já queimou umas 4, vai ter que voltar lá, mas enfim, está fazendo, e eu sempre disse, né, quando a gente merece elogiar, tem que elogiar, certo? Então esse seria o seu presente. Obrigado, vereador. Vereadora Suzana. Boa noite novamente. Até eu vou me dirigir ao líder do governo, Felipe, né? Você fez uma indicação, acho que no mês de março, em relação às placas de indicação e tudo mais, para lavar e pintar essas placas, que tem muitas no município que não distingue mais o que é, né? Então, eu até vinha com essa indicação, mas daí, como vi que você já tinha feito há pouco tempo essa indicação, então, só para reforçar, Felipe, fazer o pedido novamente lá, para estar pintando e lavando as placas, porque algumas só estão sujas, né? Então, para dar um reforço nessa indicação tua lá novamente. Também quero deixar aqui os parabéns para a SEMEC pelo campeonato municipal feminino de bocha, que acabou no sábado, lá no bairro Alto Canoas, sendo a equipe campeã o Faixa Azul, né? Em segundo lugar o Serafim, e tinha só 4 equipes, mas foi um campeonato bem legal de participar e tudo mais. A nossa equipe também participou, a CELG. Como todos os anos, são 4 equipes que participam. Eu gostaria de que os clubes de futebol e tudo mais incentivassem mais as mulheres a estar participando desse campeonato, para ter mais equipes outros anos participando, porque é bem bacana a participação de todos, né? Parece que no segundo semestre ele comentou lá que vai ser de casais, que tem um feminino e um masculino, agora ocorrendo no primeiro semestre, e no segundo parece que vai ter de casais. Então, deixo o convite aqui, quem gosta de participar,
O que vale é a participação, não é chegar lá e ganhar, né? Mas o companheirismo e tudo mais, as amizades que a gente cria nessas andanças que a gente faz pelo município através do campeonato. Então, deixo aqui o parabéns para a SEMEC pelo campeonato. Também aqui, deixar o convite, final de semana vai ter a festa do Sagrado Coração de Jesus no Baixo Canoas. Então, convido aqui a população para estar participando dessa festa, né, em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora. Concedo a palavra ao vereador João Sidney. Boa noite novamente. Realmente, a vereadora Suzana tem razão, a gente esteve presente lá na final do campeonato de bote, estavam todos de parabéns, principalmente as mulheres que se disponibilizaram, se dedicaram, todas as equipes envolvidas ali. Dá os parabéns do Faixa, que participou, foi campeão, a turma do Serafim, e realmente, dona Suzana, eu acho que tinha que fomentar mais, pedir esse apoio mesmo dos outros clubes, para ter mais equipes participando. É muito legal, a gente se distrai, brinca e interage. Também quero fazer um pedido ao líder de governo, Felipe. Ali na rua Francisco Antini, tem umas lâmpadas queimadas lá, a gente pedia para dar uma atenção, junto também ali ao parque ali também, sabe, tem a quadra, ali na quadra também, passei ali, está tudo no escuro, queria que desse uma atenção, ver o que está acontecendo. E não voltando na hora do dia, mas comentando, já que eu tinha trazido esse negócio de energia, realmente o nosso município precisa de uma manutenção geral nas redes do nosso município. É um pleito que eu venho conversando junto com a Celeste de Blumenau, junto com o João, com toda a equipe lá. Realmente ali, a mesma situação que vocês estão passando no Máximo, a Boa Vista é a mesma questão, sabe? Qualquer pegadinha ali de evento, algo do tipo, fica todo mundo, daí atinge uma parte do Rio do Peixe. Então é complicado. Sei que todos aí estão correndo atrás, cada um correndo do seu jeito para melhorar, atender a comunidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Concedo a palavra à vereadora Mike. Boa noite novamente. Aproveitando o gancho ali do vereador da Luz, né? Quando precisa elogiar. Agradecer que o serviço está funcionando, né? Apesar que eu entendo que é o retorno dos impostos, né, para a população, mas ver que o serviço está encaminhando, está funcionando, a gente fica contente. Realmente, lá no Máximo, desde o começo do ano, estava fazendo o levantamento das lâmpadas e o quantitativo que chegamos a contar e colocar sacola plástica chegou em torno de 47 lâmpadas queimadas. Então, iniciaram a troca de lâmpada por LED, né? Ficou bom. Não foi finalizado ainda, como diz o vice-vereador da Luz também, queimou algumas. Eu acho que isso já mostra que realmente está difícil a situação da energia lá no Máximo, né? Isso só mostra que realmente vamos ter que correr bastante atrás para tentar solucionar. Eu sei que isso foi uma solicitação tanto do vereador da Luz como minha também. A gente vem correndo atrás disso já faz um tempinho. Falta um pouco lá para finalizar. Vim perguntar o porquê que não foi finalizado. Me passaram que acabou estragando o carro da empresa que está fazendo essa troca. Esperamos que o quanto antes consiga se resolver para estar finalizando a troca. Também já deixar claro que a subida ali do baixo máximo para o alto máximo ali precisa fazer o reparo para baixa tensão, que não dá para colocar assim, né? Então também já foi solicitado para a Celeste, vamos ter que correr atrás para eles virem fazer esse reparo, essa mudança para poder estar colocando essas lâmpadas ali na subida também, porque ali é uma escuridão total, mas só aproveitando esse gancho ali. Também com relação ao serviço, né, estar funcionando, sendo atendido às demandas que a gente solicita, né? No dia 25 de abril eu fiz a solicitação
para fazer reparo lá na rua Vereador Victor Novas. Tanto eu, o Victor, o vereador Ney também fez a solicitação. Semana passada eles estiveram por lá, fizeram um patrulhamento e tal, porém ainda não foi possível colocar macadame, né? Fico contente que iniciou um trabalho lá. Como disse algumas pessoas de lá, alguns moradores, sempre foram esquecidos, porque, como diz o outro, final de município sempre fica por último, né? Eu acho que essa realidade tem que ser mudada, porque pagam impostos iguais a nós, precisam da estrada boa para ir para o trabalho, né? Então a gente tem que ter esse olhar voltado para os nossos cantos do município também. Eu sei que tem bastante estrada de chão ainda, tem bastante lugar que precisa de reparo. Como eu disse, fiquei feliz que iniciaram lá, porém eu acho que ainda tem muito trabalho para ser feito lá naquela comunidade. É uma boa macadamização, lá tem bastante morro bem complicado, onde sobe a splinter para buscar crianças, né? Como eu disse, fica aqui o meu agradecimento pelo serviço que está sendo iniciado naquela localidade e demais também de algumas que eu solicitei, mas que eu ainda vou estar cobrando macadame para aquela rua lá, para aquele bairro lá, porque realmente é essencial. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Obrigado, vereadora. Conceda a palavra ao vereador Jorge. Obrigado, presidente, mais uma vez. Só queria pedir licença, senhor presidente, mandar um abraço para o senhor Celso Maquinliski, que nos acompanha de forma remota. O senhor ele nunca, até hoje, perdeu uma sessão, então deixo aqui meu agradecimento também pela coragem, né, de toda noite estar ali à disposição quando tem sessão. Um abraço aí para o senhor Celso Maquinliski. Continuando agora, faz 15 dias eu fiz uma indicação ao senhor Milton Guedes, secretário de Obras, e fiz um pedido para ele para patrulhamento na região de Canoas. Na semana passada eu reafirmei essa indicação na explicação pessoal, tendo em conversa com ele que seria feito a região de Canoas. Na terça ou na quarta-feira a patrola já estava lá, estava sendo feito, porém de repente parou o serviço e não teve continuidade. Aí no final de semana meu celular não parou mais, né? Como assim? Começou aqui, fez a rua lá e não fez a minha rua. Começou, não terminou aqui. O que está acontecendo? Eu disse, não, tem que ter alguma explicação, né? Ele não ia simplesmente abandonar o serviço. Conversei com o Milton, né, no dia de hoje, para levar essa resposta para as pessoas, e realmente ele teve que sair de lá porque a patrola quebrou. Ele tá com 2 patrolas quebradas, não sei se hoje já se regularizou, mas está com as duas patrolas quebradas, e passou para mim, né, quero reafirmar então para o pessoal que mora na região de Canoas, Fraiman, Rio Novo, Serrinha, que isso são falas do secretário, né, que assim que ele regularizar essa situação das patrolas, a tendência é ele mandar as 2 para a região de Canoas, para estar fazendo lá. A gente sabe que tem muita demanda lá, eles só fizeram um pouquinho da geral da Leontina e da Antônio Paulo, tem todo o restante para fazer. Então, só para passar para os moradores que a gente segue na cobrança também, e que o secretário tem dado o retorno que a gente espera. Então, só para reafirmar que assim que regularizar a situação, as patrolas estarão indo para lá. Ao líder de governo, Felipe, se tu puderes me passar, não sei se tu trouxe a informação ou não, até vou te colocar na parede agora, mas se não trouxe sobre a pavimentação lá e a recuperação dos buracos, né? Então, se tu tiveres alguma informação, onde é feito esse pedido, eles colocaram o asfalto frio lá nos trechos piores e em alguns outros buracos, amenizando a situação, mas eu acho que a gente tem que começar agora já a cobrar essa situação dos reparos, principalmente os de grande escala, né? Os mais pequenos, o asfalto frio ele resolve bastante, mas os de grande escala não resolve mais. Então, se tu tiver alguma notícia sobre isso, né, não tem problema, não trouxe hoje, mas se quiser trazer na próxima sessão, não tem problema nenhum. A gente fica no aguardo também. Outra situação, até para o líder de governo também, é a respeito do macadame, vereador. Eu sei que teve um empenho grande com a empresa LAC do material habilitado deles, né? Mas a gente continua ainda sem nenhuma cava do município habilitada para extração, né? Eu não sei se tens alguma informação, a gente tinha do Arataca, hoje nós não temos mais, né? Não sei como é que anda a conversa,
E para que a gente tenha isso, a gente está entrando agora no inverno, a tendência é piorar a situação das estradas, né? E a gente precisa ter essa cava habilitada, porque, querendo ou não, é um refúgio, porque ficar comprando material lá do lá aqui, com certeza a prefeitura não vai conseguir distribuir com grande escala. Então, se puder trazer também essa informação para a gente agradece. Queria falar também, na semana passada, o vereador Ney trouxe uma situação aqui, Ney, da rua João Paulo, e causou um murmúrio lá por causa de uma fala que eu fiz aqui. As pessoas colocam palavras na boca da gente, né? E eu quero aqui dizer bem claro que eu não fui e não sou contra a colocação de macadâmia em estrada de forma alguma, né? É só para acabar com esse murmúrio lá em Canoas, que várias pessoas vieram chegar, cara, como assim, tu não quer que bota macadâmia na estrada? O que está acontecendo? Eu disse, não, eu só fiz a fala que a macadamização da João Paulo ela tinha sido recente e que concordava que em alguns pontos teria que ter algum reparo, né? Mas que a estrada ainda ela está boa e que aquela ocasião com a carreta na qual ela se atravessou lá não tem nada a ver com o macadâmia, o morro ele está bom, simplesmente o motorista errou de caminho, tentou voltar e a carreta enguiçou. Ele pendeu para dentro do barranco. Então não tem nada a ver com o macadâmia. Só para deixar bem claro as pessoas que moram lá, de forma alguma eu quis dizer que não precisa botar macadâmia, né? Então só esclarecendo essa situação que me incomodou muito no final de semana, porque é muito triste quando as pessoas colocam palavras na boca da gente, né? Às vezes não conseguem interpretar da forma que a gente fala e acaba saindo falando besteira para os outros. O vereador lá falou que não precisa colocar macadâmia em Canoas. Isso não tem nem lógica, né? Eu acho que cada um que defende a sua comunidade e as outras comunidades, como é que eu vou lá na comunidade do Luli ou do Braço Elza, ou onde que for, dizer que não precisa macadâmia? A gente sabe que tudo depende do macadâmia, então isso aí não tem nem lógica. Só para deixar esclarecida essa situação. Obrigado, senhor presidente, aí, pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Um minuto, vereador. Eu recebi agora uma pessoa com problemas, ela identificou um problema na creche do Ribeirão do Padre. Ela disse que a creche do Ribeirão do Padre, até merda está voltando na cozinha. As crianças e os funcionários têm que ficar no meio. Ninguém faz nada. Diz que foi um funcionário da prefeitura lá, mas não resolveram nada. Estão tampando o sol com a peneira. Então, Felipe, tu como líder de governo, se pudesse dar uma olhada nisso, porque é um caso bem sério, né? A creche voltando, o esgoto todo, ainda mais na cozinha, onde se faz toda a comida para as crianças ali. Então, eu pediria uma atenção especial ali, para estar olhando isso ali, porque diz que já foi várias vezes falado com o pessoal da prefeitura, só vão lá, mas não se resolve, não faz nada. Então, se pudesse dar uma olhada nisso aí, tá bom? Obrigada. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Só um minuto, vereador Felipe. Quando é mais de 10 solicitações, não pode ser 2 minutos, senhor presidente? Pode. Senhor presidente, referente à conversa do Jorge, muito pertinente, eu falei com eles não me deram retorno de 100% da revitalização do Baixo Canoas ali. Mas é processo licitatório, se eu não me engano. Mas eu vou também adiantar que eu acredito que mais alguma coisa desse recurso que está vindo livre já vai ser destinado para fazer um serviço ainda melhor de recuperação de asfalto aqui no município, tá? Só adiantando, né? Com relação ao que a vereadora Suzana falou agora, ano passado já havia acontecido algo parecido. Tem um pouco de imprudência na forma de utilização ali na cozinha, de colocar coisas de maiores tamanhos, vamos falar assim, né, no ralo, que não condiz. Eu tenho fotos aqui já comprovando isso, né? Mas tudo bem, então não vou aqui apontar o erro da funcionária que está fazendo isso, nem sei exatamente quem trabalha nessa função, porém não isentando nossa responsabilidade. Hoje foi o único dia pelo que eu sei que eles foram lá ver, já levaram alguma solução que com nitrogênio não resolveu e amanhã o caminhão vai lá para resolver definitivamente. Estou sabendo aí, vereadora Suzana, da situação está bem crítica, mas já aconteceu, tá? Não é a primeira vez, não é inédito.
porém nós temos que resolver, e vai ser resolvido amanhã sem falta, foi o que a secretária me passou. Mas bastante imprudência de como estão utilizando ali. Tem uma imagem aqui de feijão inteirinho sendo talado, foi tirado da caixa de gordura daí fica um pouco difícil também de não causar um problema amanhã depois, né? Uma vez jogando tudo bem, né? Mas depois... E eu sei também que eu vou escutar por isso amanhã de quem cozinha lá, mas faz parte. Vamos falar a verdade que é o melhor. E só para finalizar, se o presidente da Câmara do Macadâmio, Jorge, só para não deixar sem resposta. A gente está com algumas cavas licenciadas, né? Porém, não está acertando nos preços mensais, não está condizendo com o preço de mercado. Porém, já estamos contratando um geólogo para analisar novas cavas, no caso. É isso que está o impasse. Eu já sabia que mais ou menos era isso, mas só para te dar certeza disso aí. Mas, independente de todos esses pedidos, me deu 3 minutos, seu presidente, mas, independente de todos eles, é importante e todos eles a gente vai cobrar para resolver o quanto antes. Obrigado, valeu. Obrigado, vereador. Menino aqui, vereador Ney. Sr. Jorge, só para deixar bem claro, os murmúrios que acontecem em cada comunidade, né, a gente não tem responsabilidade alguma. Como eu trouxe que precisava de macadame e patrulhamento na João Paulo, aí vem de cada morador de lá de questionar. Sempre foi falado aqui, até inclusive do caminhão que ficou lá, que deu a volta errada, até prontamente o seu Milton se dispôs a mandar a patrola lá para fazer, eu acho que foi o senhor. Então, assim, a gente sabe como é que funciona. Só para deixar bem claro que os murmúrios, eu acho que não são da minha boca. E para quem tem murmúrios, né, olha, assiste a sessão, sempre fica gravada. Por isso que, graças a Deus, está gravado. E se for uma fala infeliz, ou como o senhor diz, interpretar errado, né, mas fica bem claro ali que os murmúrios aí das ligações não é eu, né, cara? Beleza? Lembrando que está disponível a todos a ouvidoria da Câmara Municipal, o canal para registro, solicitações, reclamações, elogios, sugestões e denúncias. Acesse o link Fala BR, disponível no site www.luisalves.sc.leg.br e conheça a ouvidoria. Convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária ser realizada no auditório da Câmara Municipal no mesmo horário, dia 9 de julho. Não havendo mais nada a ser discutido, agradeço a presença e participação dos nobres pares e de todos os presentes e dou por encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.